E pesquisadores de 2 universidades monitoraram a atividade de 10 pacientes terminais para tentar descobrir o que se passa no cérebro no exato momento em que estamos morrendo. Hoje a gente está falando só desses assuntos de pensamentos aí, né? O título da pesquisa foi Depolarização da difusão terminal e silêncio elétrico na morte do córtex cerebral humano. Para realizá-lo, os cientistas precisaram do consentimento dos parentes de vários pacientes terminais. O objetivo do estudo não era apenas observar os últimos momentos de um cérebro, mas também compreender como seria possível salvar vidas no futuro. Os dados obtidos pelo estudo, publicados pela revista científica Annals of Neurology, apontam que a ressurreição celular continua sendo possível. Porém, novas pesquisas devem ser feitas até que isso seja possível. Cada vez mais, a ciência avança e desvenda enigmas sobre a vida. E de que maneira esse processo ajuda na transição do planeta Terra para um mundo de regeneração? Kátia. Não sei nem o que dizer sobre isso. É tão importante, né, Edson? É. Eu prefiro ouvir o Edson. Então, Edson, por favor. Eu acho, de novo, como aquele outro tema que a gente leu aí, eu aprovo, que eu acho que vai ser fantástico vocês chegarem nessas conclusões. Hoje nós já temos alguns estudos, alguns pesquisadores que eles vão um pouco diferente desse que está fazendo aí, porque eles estão pegando o cérebro no momento da pessoa estar morrendo, não é isso? Isso mesmo. O cérebro está se apagando e eles estão constatando que há a regeneração celular também, né? Só que o que eles estão pegando aí é o elemento físico. Se a gente for estudar a doutrina espírita, a gente sabe que enquanto o espírito não se desliga completamente, há ainda uma vitalidade ali, ainda o fluido vital, né, que mantém o corpo por um período. Então, essa regeneração celular, eu acho que é até natural que aconteça, por um período até. Mas aí existem alguns outros estudos, por exemplo, vou citar alguns nomes aqui, tá? O Dr. Raymond Moody Jr., ele especializou-se em EQM, né? Que EQM é experiência de quase morte. Então ele fez mais de 20 anos de estudo, mais de 3.000 pacientes dos diferentes níveis, por exemplo, sexo diferente, idade diferente, criança, adulto, religião diferente, para que ele pudesse criar um grupo bem heterogêneo para não ser influenciado por conceitos, ou por ideias, ou por religiões, ou coisa que o valha. Pessoas que entraram em coma, as razões do coma diferentes, tempos de coma diferentes também, ou seja, para não ter um padrão, né? E ele concluiu, depois de 20 e tantos anos, que existe algo além. Porque o cérebro está parado. Certo. Tá certo? Ele está sendo mantido vivo por aparelho, então não há um impulso elétrico. A pessoa retorna do coma trazendo lembranças daquele momento, daquele tempo que ela ficou em coma. Como isso é possível? E aí, é criança, é adulto, é diferente e tal. Então ele tem um livro que ele publicou em 1975, Vida Depois da Vida. Olha o título do livro. Por aí a gente já vê a conclusão que ele chegou, né? Sensacional. Vida Depois da Vida. 10 anos depois, na sequência dos estudos, ele publicou um outro livro chamado A Luz do Além. E eu gosto de falar desse livro para os espíritas, porque, por ser um livro de um médico, nenhum dos pacientes fala de umbral, nenhum dos pacientes fala de escuridão, todos falam de um túnel de luz. Eles se veem atraídos por um túnel de luz. Vejam, são pessoas de diferentes religiões, de diferentes... Não tinha nenhum brasileiro, né? Não, que lá nos Estados Unidos. Então, o que ele conclui com isso? Que existe algo que pensa além do cérebro. Isso está no livro dele. Na sequência, nós temos um outro chamado Melvin Morse. Esse Melvin Morse, ele também fez pesquisas de EQM, mas com crianças, porque ele é um médico pediatra. Ah, interessante. Então, a especialização dele foi em crianças. E, de novo, a mesma coisa. As crianças relatam que se vêm saindo do corpo, que elas são atraídas por a luz, aí elas chegam do outro lado, encontram com tios, com parentes, com pessoas que talvez eles não conheçam, chamam de tio porque é a forma que você chama, né, a pessoa. Sim. E tal. E aí eles trazem os relatos quando saem do coma.
Então, isso também comprova que existe continuidade de pensamento num cérebro que não está em atividade, né? Quem mais eu posso falar? Existe um atual, que é o Sam Parnia, que está fazendo um estudo lá em Nova York. Existe um outro chamado Eben Alexander III, um neurocirurgião, que não acreditava em nada disso e que entrou em coma. Poxa. Então, veja, uma pessoa que estudiosa do tema, que não acreditava e que passou pela experiência. Aí ele descreve isso também num livro. O que eu estou querendo dizer com isso? Já existem estudos comprovando que o cérebro é só um equipamento, vamos assim dizer. Que mesmo ele estando parado, há continuidade de pensamentos. Ou seja, então, aonde está esse pensamento se não está no cérebro? Ele está fora. Tá certo? Tá certo. Isso é muito importante. Outra coisa que a gente deve lembrar, por exemplo, a morte do Lázaro, que Jesus ressuscitou. Ele nada mais ali, fez do que trazer à vida a célula que aparentemente estava morta. Bem Né? lembrado, Kátia. Chama de catalepsia isso, Exatamente. né? É um termo que se dá para isso. Né? Vamos falar então mais um pouquinho dessa notícia, né, desse estudo pioneiro aí que explica o que é que acontece com o cérebro no exato momento em que morremos. O Kardec, a gente já falou dele aqui no programa também, afirmou que se algum dia o espiritismo for ultrapassado pela ciência, que ficássemos com a ciência. Isso pode realmente acontecer, Edson? Eu acho difícil porque o espiritismo ele caminha. Na verdade, o Kardec falou que o espiritismo deveria caminhar par e passo com a ciência, né? Uhum. Lado a lado. Então, eu acho que é difícil porque, como o espiritismo é de livre pensamento, né, você tendo uma comprovação através da ciência de algo que a doutrina fala de uma maneira diferente, você vai se adaptar a isso. É simples. O espírita não tem dificuldade nenhuma em se adaptar às realidades, entende? O problema é quando o espírita fecha a questão em coisas e aí o pensamento fica Manhã preso. Boa Nova. E aí, Kátia, a sua opinião sobre essa afirmação de Kardec a respeito do espiritismo e da ciência? Bom, cabe a gente lembrar que o espiritismo é uma ciência espírita, é uma ciência própria. E como uma ciência, ela aceita a opinião da ciência, vamos dizer assim, oficial. Porque senão vira uma pseudociência, né? Verdade. Então, ele falou que se em algum ponto a ciência comprovar que é X e a doutrina diz que é Y, vamos para o X, nessa questão. Isso não quer dizer que a gente tenha que abandonar os outros conceitos. Mas o mais engraçado é que até hoje absolutamente nada foi mudado. Existem hipóteses de estudos com referência a X, Y, Z, mas são hipóteses ainda. Por exemplo, olha, mas Marte, ele falou que Marte... Nós estamos falando de situações espirituais. Então, a gente não pode confundir as coisas. E mesmo assim, a ciência hoje fala uma coisa, daqui a 10 anos ela troca esse estudo, porque é um estudo, não é nada fixo e comprovado e concreto. Acabado. Então, muita calma nessa hora, né? A gente precisa ter o bom senso de observar, seguir, mas analisando do ponto de vista espírita, sempre, não do ponto de vista material. E qual que é a importância, então, das pesquisas científicas, elas serem acompanhadas do fator espiritual para o avanço aí da humanidade, Edson? Eu acho de extrema importância, porque, como eu falei, a doutrina espírita é a doutrina do pensamento. Então, você tem que pensar mesmo, rever seus conceitos, às vezes, e tal. Eu sempre... Teve uma época que o pessoal... Lembra quando começou a clonagem? De órgão, clonagem de órgão, depois clonagem... As pessoas falam, e agora? Vão clonar as pessoas. Eu falei, ótimo. Como assim ótimo? Vai ser a grande oportunidade de mostrar para o mundo que existe a alma, que existe o espírito. Porque se você está clonando pessoas que são iguais, fisicamente iguais, mas elas vão ter pensamentos, atitudes, características diferentes. Porque quem comanda o corpo é uma alma, e a alma não se clona. Vai ser uma tremenda oportunidade, tá vendo? Quer dizer, então, se realmente as ciências caminhar para esse passo e descobrir que as almas, as pessoas são diferentes, mesmo sendo clonadas,
vai ser uma grande oportunidade de comprovar a existência do espírito, tá vendo? Verdade. Não é interessante? Muito interessante. Interessante, né, Kátia? E necessário, eu diria, né? Pena que parece que não se comenta mais sobre esse estudo, por exemplo. Ele deve ter Deu avançado. um boom aí, né? Mas houve um boom. A ovelha, né? A famosa ovelha. Ficou bem Não, conhecida. eu citei o exemplo da clonagem, mas se você pega também a pessoa que está congelada lá in vitro tem o espírito? Não, ainda não. O espírito ele é ligado no útero depois ou antes ou no momento o negócio que está congelado, pô, não tem nada a ver com o espírito. Você vê, tem que ter a É anidação. outro momento, né? Toda aquela parte burocrática da medicina, vamos dizer assim, né? Exatamente. E eu acho legal porque essas coisas vêm contribuir, na verdade, para você ampliar o pensamento espírita e não restringi-lo. Perfeito. Você vê como. Por isso que o Kardec falou: vai caminhar para e passo. Tá? Foi bem inteligente nessa Sim. colocação. Por isso que eu falei lá no início que eu acho que não tinha pessoa melhor para fazer a organização da codificação. A gente começou com isso. Era o bom senso em Terminamos pessoa. com isso. Muito bom. Obrigada, Kátia. Mas já! Acabou Que o assim, programa? ó, Poxa respirou, vida. terminou. Já acabou? Obrigada, Vanessa. Obrigada a vocês aí que participaram, assistindo, vibrando, comentando a sua maneira. Obrigada, Edson. Adorei participar prazer, do programa Kátia. com você. Foi Foi. muito bacana mesmo. Obrigada, Foi. Edson. Eu queria só explicar aqui pro pessoal que eu não tive nenhuma premonição com essa história da Blitz Feal. É que eu não estou habituado a gravar o programa, entendeu? Mas foi uma delícia, Foi Blitz. bom demais. Você continua aí na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior. Bom feriado. Você ouviu Manhã Boa Nova.